Nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, exibido pela TV Câmara Bauru nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital, é o vereador José Roberto Segala, do DEM. Eu queria agradecê-lo pela presença, vereador. Prazer. Nós lembramos que esse é o espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense aqui na emissora legislativa. Aproveitar para desdobrar alguns assuntos aí relativos à sessão ordinária dessa semana, porque o senhor fez uma cobrança na tribuna com relação à demanda de planejamento de criação e instalação de creches públicas na cidade. O senhor, inclusive, apresentou há algum tempo o estado de abandono em que vários prédios públicos da área da saúde e da educação estavam, né, vereador? É verdade. Eu fiz uma matéria em abril do ano passado, mostrando exatamente isso. Alguns prédios que eram destinados a receber unidades básicas de saúde da família, e pelo menos 2 prédios especificamente, e também outros 2 prédios destinados a escolas infantis para crianças de menos de 3 anos, creches, e que estavam abandonados. Naquele momento estavam abandonados. O curioso é que um desses prédios, por exemplo, da unidade de saúde, estava pronto, terminado, acabado, não tinha mais nada de obra para ser feito nele. Mas como a administração anterior não teve dinheiro para fazer a instalação, colocar os equipamentos, contratar os funcionários, ela não ocupou o prédio. Ao não ocupar o prédio foi invadido. E sendo invadido, foi depredado. Então arrancaram muito do que tinha sido colocado. Levaram torneira embora, levaram pia embora, levaram um monte de armários. Consequentemente, o prédio estava totalmente deteriorado. E eu quis mostrar na matéria que não podia ficar desse jeito. Primeiro, já houve um erro de não ter tido uma vigilância adequada para defender o patrimônio público. Afinal de contas, nós temos uma lei delegada aqui que permite exatamente a utilização da Polícia Militar na proteção do patrimônio público. Né? Isso não foi feito, não foi utilizado. E o patrimônio público, exige dinheiro bom nosso, gasto naquilo que precisava ser feito e jogado fora, porque iria ter que ser gasto de novo. Pois bem, aos poucos a atual administração foi consertando isso, já inaugurou um desses prédios, está em funcionamento, está prestes a colocar um segundo prédio em funcionamento. As creches também estão em andamento, só que eu estou lembrando que não basta fazer o prédio. Vai precisar equipar o prédio e colocar gente para trabalhar nele. Aí vem a informação de que nós não podemos contratar ninguém porque estamos acima daquele limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, se nós não podemos contratar, nós vamos ficar na mesma situação, vamos ficar com o prédio pronto e não vamos ter professores, por exemplo, no caso da creche, funcionários para receber os alunos. Ou vamos desfalcar de outros lugares, tirando gente de outros lugares, para colocar nesses novos, o que é ruim, porque nesses outros lugares o atendimento vai ficar deficiente, ou não sei o que vamos fazer com esses prédios. Então, o que eu disse naquela ocasião em que usei a tribuna é que nós precisamos ter criatividade aqui em Bauru. Tem muita entidade, graças a Deus, Bauru é uma cidade muito bem assistida na área da prestação de serviço por entidades sociais, beneméritas, entidades religiosas que se dedicam a isso. Imagine, por exemplo, se nós não tivéssemos um albergue noturno aqui em Bauru, mantido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Quantas creches são mantidas por entidades católicas, por entidades evangélicas aqui, e que suprem essa incapacidade da prefeitura de atender todo mundo. Paralelamente, foi noticiado que nós estamos com um número elevado de crianças abaixo de 3 anos fora dessas creches. Nós não estamos conseguindo suprir isso. Toda vez que a gente acomoda um pouco, vem mais um novo lote de crianças, porque as crianças nascem todos os anos. Então é preciso que a gente acompanhe esse crescimento demográfico. E não estamos conseguindo isso. O que eu estou sugerindo, então? Entregue os prédios para essas entidades. Essas entidades têm voluntários, essas entidades têm pessoas que se dedicam
a esse trabalho e o fazem muito bem. Então, ao invés de nós ficarmos com o prédio parado, vamos fazer um convênio com essas entidades, vamos suprir essas entidades de alguns recursos econômicos, e aí nós podemos, não estamos contratando funcionário, não estamos ultrapassando o limite da lei de responsabilidade. Precisamos apenas aportar um pouco de recursos, ajudar na manutenção dessas creches, por exemplo. Mas o trabalho de administrar a creche, de cuidar da creche, poderia ser feito com entidades terceirizadas. É, portanto, usar a criatividade para resolver esse problema. Vereador Segala, aproveitando que nós estamos falando aí em limite prudencial, lei de responsabilidade fiscal, né? Entrar também na questão da defasagem dos salários do servidor, essa greve que teve início nessa semana e que já tem adesão de mais de 1.000 servidores municipais, especialmente aí das áreas da educação e da saúde do município. Como o senhor avalia a estratégia de negociação entre o executivo e a categoria até agora? Então, o que é lamentável é que isso é um problema que é pré-anunciado, né? Todo mundo sabe que ele vai acontecer. Existe algo chamado database, que é o momento em que esses salários têm que ser revistos anualmente. Então já se sabe que naquela ocasião vai ter um problema se não existir uma harmonia entre o que a prefeitura oferece e o que os servidores pedem. Portanto, há de se começar com muita antecedência uma conversa, uma negociação que possa mostrar aos servidores o que é possível de dar e os servidores, então, poderem entender o que é que eles podem esperar da administração. O que eu disse é que essa conversa tem que ser feita com o máximo de sinceridade e com o máximo de honestidade. Então, não basta dizer, por exemplo, aos servidores, nós não temos recurso, nós estamos com o caixa baixo, porque isso qualquer pessoa falaria. Ninguém gosta de dar aumento, porque ao dar o aumento, ele deixa de ter recursos para gastar em outra coisa que pode ser politicamente mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, o servidor quer ter o aumento. Então, é preciso que na conversa, no diálogo, o prefeito mostre números, diga, está aqui, ó. Veja que eu estou no limite possível, já ultrapassei o limite prudencial e estou me aproximando muito seriamente do limite superior, aquele que eu não posso ultrapassar, sob pena de crime de responsabilidade, que vai me levar a sofrer um impeachment. Então não posso, não existe meio, nem que eu queira. Então mostre isso por todos os modos e convença os servidores. Porque se isso acontecesse, os servidores teriam que entender que não adianta fazer greve. Vou fazer greve para quê? Se eu ficar um dia, um mês, um ano parado, vai continuar do mesmo jeito. Se ele não tem dinheiro, não tem dinheiro. E é impossível. Então, eu não... Porque, veja, não é uma questão de caixa. Isso que precisa entender, Lidiane. O problema não é falar assim, mas você tem dinheiro. O problema é que eu não posso gastar com servidor. Eu não posso gastar o limite da lei de responsabilidade fiscal é gasto com gente, não é gasto com coisa, é gasto com gente. Eu não posso gastar mais do que tanto com os empregados da prefeitura, com os funcionários da prefeitura. Então só tem um outro jeito, é mandar a gente embora. Se eu mandar a gente embora, então agora sobra condição de contratar outros, ou de pagar mais para os que ficarem. Mas é isso que os servidores também estão querendo? Certamente não é. Então, se eles estão querendo só aumento, eu tenho que explicar para eles, não é possível. Se é que isso é verdade. Se isto for verdade, então os trabalhadores em greve, o prefeito tem que entrar na justiça e a Justiça do Trabalho, se os números são honestos, vai falar para os servidores, voltem porque não tem como dar dinheiro para vocês. Acabou a conversa. Acontece que estamos em greve. O que isso reflete? Reflete que o diálogo não foi feito desse modo. Os servidores não foram convencidos. Ou talvez não tenham acreditado nos números, porque talvez não tenham sido mostrados com essa transparência, com essa maneira assim, aberta e franca de convencer que não há essa condição. É isso que teria que ter acontecido, não é? Então, se eles estão achando
que o prefeito diz que não pode, mas pode, tanto que eles estão fazendo greve, eles estão chamando indiretamente o prefeito de mentiroso. Então, é um problema muito sério a greve, porque ela cria muitos problemas. Os servidores também têm que entender que eles têm todo o direito de defender os interesses deles, mas os direitos dos outros também têm que ser preservados. Ali no lugar do Sincerme, por exemplo, eles estão se concentrando, estão criando uma série de transtornos para todo mundo que mora em torno daquele imóvel. Tem gente, por exemplo, que não está conseguindo sair com o carro da garagem, porque eles estão se assentando com cadeiras na frente dos imóveis, dos vizinhos, porque é muita gente concentrada num lugar pequenininho, que é onde fica a sede do Sincerme. Então, isto irrita a população, isto joga a população contra eles. Quer dizer, não é assim. Nós já estamos num clima horrível dentro da cidade de Bauru, em que a gente está esperando muito mais da prefeitura e não está conseguindo obter o retorno. Os munícipes estão insatisfeitos, isso é claríssimo. É só acompanhar as redes sociais, acompanhar os jornais, as rádios, que a gente vai ver quanto se reclama disso. Nós vamos aumentar os problemas, nós vamos deixar essas pessoas que já estão aborrecidas muito mais aborrecidas ainda. Está errado. Está errado, isso tem que ser resolvido e rapidamente. E o modo de resolver é esse, é mostrando com honestidade. Não posso, se vocês insistirem, vou para a justiça. Vou para a justiça e a justiça do trabalho. Convencida de que eu não posso, vai dizer para vocês, vocês têm que retornar, sob pena de vocês começarem a perder o emprego. É isso que teria que acontecer. Vereador, ainda falando sobre a condição do servidor municipal ligado à administração, existe um plano ou um trabalho de revisão que vai começar ou já vem acontecendo pela Secretaria de Administração, inclusive o secretário Davi Françoso veio conversar aqui na Câmara a respeito disso, para revisão dos planos de cargos e salários, em particular dos servidores da administração, saúde e educação. O senhor acredita que essa medida é essencial nesse momento? E como deve ser a articulação da prefeitura, das autarquias com o servidor? Lidiane, essa medida não é essencial, ela é fundamental. O grande problema que nós temos com a atual administração é que toda vez é anunciado que vai se fazer. É sempre para o futuro, não é nunca para o momento presente. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Nós estamos com mais de quase 1 ano e meio já dessa atual administração. O PCCS, ele trava a administração porque ele promove, ele foi feito de um modo tal que ele promove mudanças salariais automáticas. Automáticas. O servidor, por exemplo, que fizer um determinado curso, ele tem mais X de acréscimo. Então, ele basta fazer o quê? Levar o comprovante, o certificado, ó, fiz o curso, o salário dele sobe. Mas espera, eu não tenho condição de dar aumento para você agora, não tem conversa, está lá no PCCS. Esse PCCS foi muito mal feito, foi feito por gente que não é do ramo. PCCS tem que ser feito por empresa externa, não pode pegar gente de dentro. Gente de dentro, obviamente, vai colocar no PCCS uma série de coisas que ajudem a ele. Ele não quer nem saber se a administração pode ou não pode. Você põe um empregado determinando como é que deve ser aumentado o salário dele, óbvio que o empregado vai fazer todo o possível para que o salário dele seja aumentado o mais facilmente possível e em maior quantidade. Então, não, você tem que contratar uma empresa de fora que vai analisar as condições da prefeitura, do empregador, vai entender como é que são as relações dos empregados com a prefeitura e vai propor um plano que harmonize isso, que atenda parcialmente os interesses dos empregados, se for o caso, e também atenda os interesses da prefeitura. Isso não foi feito, isso teria que ter sido feito já e está sendo anunciado que vai ser feito, não se sabe quando. Até lá nós vamos vivendo esses problemas. Vereador, mudando de assunto, o plenário da Câmara sediou nessa semana uma discussão sobre o novo Código de Obras, cujo projeto de lei foi aprovado em dezembro, agora do ano passado, pela Câmara Municipal, e ele dá um respaldo para a regularização, respaldo jurídico, inclusive, para a regularização de terrenos aqui na cidade. Existe um problema de fiscalização, um segundo momento aí após a aprovação da lei, a dificuldade de fiscalização pela CEPLAN, pela Prefeitura, da regulação
desse tipo de atividade, enfim, desse tipo de edificação. O senhor fala em criar um mecanismo mais eficiente de fiscalização dentro da administração. Como seria feito isso? Ou poderia ser feito? Você veja, se você me perguntasse para que eu pudesse listar para você quais são os maiores problemas que a gente enfrenta na administração pública aqui, eu poria em primeiro lugar a fiscalização. A fiscalização no município de Bauru, ela é praticamente inexistente, ela só existe nominalmente. Ela é muito mal executada, a ponto de existirem aí um número absurdamente elevado de imóveis, mais de 80 mil imóveis, mais de 80 mil construções irregulares, feitas fora das normas, algumas delas sem nem ter passado pela prefeitura, nem aprovação de Câmara não tem, de CEPLAN. Ao mesmo tempo, esses imóveis, por serem irregulares, não recolhem IPTU, porque se ignora a existência desses imóveis. Aí se diz, mas como é possível a pessoa construir? E olha, quem está falando é um engenheiro. Eu, uma ocasião, fui construir um prédio no Distrito Industrial. Minha empresa foi construir um prédio no Distrito Industrial. Esse prédio iria ser acoplado a um prédio já existente na empresa. Nós iríamos ampliar o prédio da empresa. Para você fazer isso na prefeitura, você precisa desenhar o prédio atual, desenhar o prédio futuro, mostrando como é que eles vão poder fazer o encaixe. Pois bem, como facilitava, nós fomos à prefeitura pedir o projeto do prédio atual que estava lá, porque assim eu já copio isso e só faço a parte que eu vou acrescer. Não existia. Não existia o projeto do prédio atual. Aí você fala, mas como é que é possível uma pessoa construir um prédio industrial? Ele não está falando de 10 metros quadrados, de uma casinha. Ele faz um prédio industrial no distrito industrial e a prefeitura municipal não sabe disso. E ele funciona. É inacreditável que isso ocorra. E isto ocorre em larga escala. Bom, aí nós fazemos um novo código de obras que pretende agora ser um código de obras mais funcional, facilitar o processo das pessoas que querem construir, dinamizar isso. Bauru é uma cidade muito procurada. Felizmente, nesse aspecto, Bauru é uma cidade que se expande o tempo todo. Mesmo em crise, a quantidade de prédios que estão em construção em Bauru é enorme. Então, é uma área que dá muito emprego. É bom, portanto, que a gente ajude essas pessoas. O Código de Obra vem para fazer isso. Mas, primeiro, não adianta você ter o Código de Obra, que é uma lei, se você também não tiver fiscalização para verificar se está sendo obedecido o que está constando ali. Ao mesmo tempo, você precisa regularizar os que estavam irregulares. Eles têm que ser colocados dentro da ordem para que possam entrar em harmonia com os demais, recolher os tributos necessários, não é? Pagar o IPTU, por exemplo. Então, esse é um processo de regularização. Nós descobrimos que teve um probleminha aí no Código de Obras. Os técnicos em construção, em edificações, eles têm autorização do CREA, eles são vinculados ao CREA, e eles podem construir prédios até um determinado tamanho, porque eles não são engenheiros. Então, eles estão limitados no tamanho do prédio que eles podem construir, não pode passar de 80 metros quadrados. Mas, em relação à regularização, não há esse limite. Eles poderiam regularizar prédios maiores do que isso. Só que acontece o seguinte, o Código de Obras exige, na regularização, que seja feito um laudo de vistoria do estado atual do prédio que vai ser regularizado. Para apontar, por exemplo, só para dar um exemplo para você, as janelas, elas têm dimensões calculadas em função da área, para poder ventilar. Se você faz um cômodo desse tamanho que nós estamos e pôr uma janelinha pequenininha, ele não ventila e isso cria problema para a saúde da pessoa. Então as janelas têm dimensões mínimas para poder atender essa necessidade, assim como a iluminação. Tem que entrar a iluminação natural, o sol tem que penetrar. Então, essas coisas, você vai fazer um cômodo sem janela, por exemplo, isso não passa no Código de Obras, nem no antigo e nem no atual. Mas muita gente fez desse jeito. Muita gente fez desse jeito. Fez banheiro, por exemplo, que não tem janela.
Para onde sai o ar do banheiro? Não é? O mau cheiro que exala o banheiro? Não tem exaustão. Aí tem que botar um exaustor mecânico para ficar chupando o ar lá de dentro. Então, estas coisas têm que ser regularizadas e esses técnicos podem fazer isso. Só que, como eles têm que emitir um laudo, o credenciamento deles no CREA não permite que eles emitam laudo. Aí você fala, como que eu faço? Eu posso fazer a regularização. Para fazer a regularização, tenho que fazer um laudo. Eu não posso fazer o laudo. Então, ficou um impasse. Então, o que nós nos reunimos ontem com a secretária, e ela se comprometeu a resolver esse problema, é mudar a denominação. Então, não é mais agora um laudo, passa a ser um certificado de vistoria, passa a ser um relatório de vistoria. Tira a palavra laudo, porque a palavra laudo coloca eles em irregularidade perante o CREA, o que pode, de repente, representar a cassação da carteira deles. Então, eles não podem emitir o laudo. Mas também, então, não podem regularizar o imóvel, porque se para regularizar precisa do laudo. Então, ficou um círculo vicioso que estava criando problemas seríssimos para os técnicos. E ontem nós tivemos uma boa conversa com a secretária presente e acreditamos que isso vai ser resolvido rapidamente. Vereador, só uma última questão. Vamos falar agora sobre trânsito e mobilidade. Voltou, né, à tona na sessão da segunda-feira o problema da circulação de caminhões em horários de pico no trânsito de Bauru, muitos com a finalidade de carga e descarga. O presidente da Câmara, o Sandro, ele sugeriu a confecção de um projeto de lei aos moldes de como já é feito em Sorocaba, né, para restrição dessa circulação. Mas o senhor já vem comentando também sobre esse assunto. Há alguns anos já trouxe aí esse problema para discussão aqui na Câmara. Na época, o presidente da Indurb, o Nico Mondelli, ele emitiu um decreto aí regulando um pouco aí a circulação dos caminhões, enfim, de carga e descarga. Mas ainda a gente tem o problema da questão da fiscalização. Enfim, o problema persiste na cidade. Esse é o problema nosso, a fiscalização, né? Os caminhões grandes, quando adentram o centro da cidade de Bauru, para fazer carga e descarga, eles não só criam um problema muito sério para o trânsito, como eles criam um problema muito sério para os nossos pavimentos. As nossas vias públicas não são projetadas para suportar veículos com esse tipo de peso. Vejam quantas vezes nós já reformamos a Avenida Rodrigues Alves. E a Avenida Rodrigues Alves continua sendo uma avenida de pavimento totalmente irregular, por conta desses veículos muito pesados que acabam circulando por esta região. Então, naquela ocasião, consegui, junto à Indurb, que nós estabelecêssemos áreas onde os veículos pudessem entrar de acordo com o peso e de acordo com o tamanho. Então, foram colocadas placas em alguns locais de acesso ao centro da cidade, informando daqui para baixo, veículo com tal tonelagem e veículo com tal dimensão não poderia adentrar, tá certo? Foram divididas 3 áreas de circulação, uma pegando mais o centro, outra pegando os altos da cidade e uma terceira já na periferia da cidade. Pois bem, isto existe, mas não existe fiscalização. Então, continua o problema, os caminhões continuam entrando do tamanho que quiserem, não respeitam nada, porque não acontece absolutamente nada com quem faz isso. A minha proposta é um pouquinho diferente daquilo que talvez seja essa solução que foi implantada ou a que o vereador Sandro está propondo. Na minha maneira de entender, nós deveríamos ter uma estação de transbordo fora da cidade, nos limites da cidade. Então, quando um veículo vem transportando uma grande carga, porque, por exemplo, vai para Casas Bahia, só para dar um exemplo, ele sai de São Paulo com televisores, geladeiras, mas ele não deixa só em Bauru. Ele deixa uma parte desse material aqui na loja de Bauru, vai deixar outra parte na loja de Marília, vai deixar outra parte na loja de Prudente, por exemplo. Só que para ele deixar meia dúzia de geladeira, uma dúzia de televisores, ele entra aquele caminhão gigantesco aqui até a Casa Bahia. Então a ideia não é essa, a ideia é a seguinte, ele para na estação de transbordo fora do limite da cidade de Bauru, lá no trevo de entrada da cidade de Bauru, por exemplo. Lá ele descarrega aquilo que vai para Casas Bahia de Bauru e vai embora, pela estrada, para Marília ou para Presidente Prudente, para onde ele quiser ir.
E aí a Casa Bahia aqui pega um caminhãozinho pequeno, vai lá e pega só essa carguinha. Não permite que um caminhão gigantesco entre na cidade para descarregar uma carga pequena. Então, é isso que eu proponho. Uma área de transbordo onde os veículos grandes sejam obrigados a parar lá e depois trazem para dentro. Acontece, por exemplo, também com supermercados. Põe a área de estoque fora e traz para a cidade, em veículos menores, só aquilo que é consumido durante um determinado período de tempo. Não precisa entrar com um caminhão gigantesco aqui dentro da cidade de Bauru. Cada vez que esses caminhões fazem manobra, para o trânsito, congestiona o trânsito da cidade, fora o que eu disse, de estragar o pavimento. Então, isso é modernismo, isso já existe. Não estamos inventando nada, Elidiane, isso já existe em muitas cidades que enxergam a solução para os seus problemas desta forma. Isso poderia ser construído, inclusive, com a iniciativa privada. A iniciativa privada aluga esse espaço, constrói os barracões para armazenar o material quando ele é trazido para cá e depois os de Bauru vão buscar lá e trazem para dentro da cidade em veículos muito menores. Não teria nem mesmo o problema da prefeitura gastar dinheiro com isso. O que a prefeitura precisaria é criar um projeto de lei obrigando que isso seja feito dessa maneira. Essas são as sugestões, então, e a prestação de contas do vereador José Roberto Segala do DEM, aqui no nosso programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, eu queria agradecê-lo mais uma vez pela presença aqui conosco. Como eu sempre digo, Lidiane, isso é uma obrigação nossa, é um dever e a gente tem que agradecer sempre vocês estarem abrindo esse espaço para a gente fazer essa prestação de contas. Nós agradecemos mais uma vez a presença do vereador, também a sua sintonia aqui conosco. Esse programa está na programação da TV Câmara Bauru, também você acompanha em boletins na programação da rádio, pelos 93,9 FM e na íntegra no YouTube, é só procurar o canal da TV Câmara Bauru. Até a próxima.